Olá a todos, sou Nárcia Conceição dos Santos. Iniciarei a apresentação do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Pedagogia. Nosso tema é Alfabetização e Letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. Os integrantes do grupo são Aparecida Marrani, Cristiane Augusta Gomes Aracaki, Isabela Lima Silva, Késia Ribeiro de Oliveira Souza, Nárcia Conceição dos Santos e Sueli Machado dos Santos. Nossos polos são Campo Limpo e Aricanduva. Nosso orientador foi o professor Tiago Guimarães. A escolha desse tema surgiu pela importância que a alfabetização e o letramento possuem na formação das crianças, especialmente nos primeiros anos do ensino fundamental, período que são construídas as bases para o desenvolvimento da leitura, da escrita e da participação social. Nosso estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada em autores reconhecidos na área da educação, como Paulo Freire, Magda Soares, Emília Ferreiro e Roxane Rojo. Esses estudiosos destacam que aprender a ler e escrever vai além da simples descodificação das palavras, envolvendo também a compreensão, a interpretação e o uso da linguagem em diferentes contextos sociais. A partir dessa perspectiva, buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: como as práticas de leituras e interpretação contribuem para a produção escrita de estudantes em processo de alfabetização? Essa questão surgiu porque, apesar dos avanços educacionais, muitos estudantes ainda apresentam dificuldade para expressar suas ideias por escrito, demonstrando a necessidade de fortalecer práticas pedagógicas que integrem leitura, interpretação e escrita. Diante disso, nosso objetivo geral foi analisar como as práticas de leitura e interpretação influenciam a produção escrita dos estudantes nos anos iniciais do ensino fundamental. Para alcançar esse objetivo, buscamos identificar práticas de leitura e interpretação presentes na literatura científica, relacioná-la aos conceitos de alfabetização e letramento e refletir sobre suas contribuições para o desenvolvimento de uma escrita mais crítica, contextualizada e significativa. A alfabetização e o letramento são fundamentais para o desenvolvimento da leitura, da escrita e da participação social dos estudantes. Apesar dos avanços no acesso à escolarização, muitos alunos ainda apresentam dificuldades de compreensão leitora e produção escrita. A integração entre leitura, interpretação e escrita é essencial para a formação de sujeitos críticos, autônomos e participativos. Para a delimitação do tema, alfabetização, letramento e produção escrita, nos anos iniciais do ensino fundamental, usamos recorte de relação entre as práticas de leitura e interpretação de texto e o desenvolvimento da escrita de estudantes em processo de alfabetização. Tipo de pesquisa: bibliografia, referências teóricos, Paulo Freire, Magda Soares, Emília Ferreiro e entre outros. O foco é compreender como práticas pedagógicas de leitura e interpretação contribuem para uma escrita contextualizada e significativa. Olá, sou Cristiane e vou trabalhar a fundamentação teórica deste trabalho, onde o tema é alfabetização e letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos começar com o conceito e a fundamentação teórica sobre alfabetização. Magda Soares traz a definição desse tema, que é o processo de ensino e aprendizagem de um sistema arbitrário de representação de sons da fala, os fonemas, em letras, os grafemas, cuja função é a aprendizagem da codificação da escrita e da decodificação da leitura, compreendendo os signos linguísticos como um sistema de comunicação, sem contudo dar grandes interpretações. Ou seja, diante desse conceito desta autora, o processo de alfabetização, ele é a apropriação do sistema de escrita, onde envolve a aprendizagem da leitura e da escrita. Ela vai além da memorização de letras e palavras,
promovendo a compreensão da função social da escrita. Alfabetizar, então, para ela, significa ensinar a codificar a escrita e decodificar a leitura dos signos linguísticos. Exige situações significativas do uso da linguagem, favorecendo a construção de sentidos. Ou seja, o papel do professor, dentro deste contexto, é organizar as práticas pedagógicas que respeitem os ritmos e aprendizagens dos estudantes, dentro de uma realidade significativa. Já o letramento é um conceito mais amplo da alfabetização, considerando o uso da leitura e da escrita nas práticas sociais. Ou seja, não basta apenas ler e escrever, é necessário utilizar situações reais de aprendizagem e de comunicação. Isso envolve situações culturais, sociais e históricos relacionados à linguagem escrita. É um conjunto de práticas sociais situadas que variam conforme os contextos e as relações sociais em que os estudantes estão inseridos, segundo o Street 2014. Rojo 2009 também trata dessa questão, definindo o letramento como um indivíduo letrado que é capaz de interagir criticamente com os diferentes gêneros textuais, compreendendo seus contextos de circulação e utilizando a leitura e escrita como ferramentas de participação social e de construção do conhecimento. Ou seja, o papel da escola não deve se limitar apenas à aprendizagem da leitura e da escrita, das técnicas, mas sim pensar em promover experiências significativas que dialoguem com a realidade desses estudantes. Então, eu posso utilizar bilhetes, histórias, listas, eu posso utilizar outros gêneros textuais para que ele possa compreender esse sistema de leitura e escrita na prática. Também trazemos no trabalho o conceito de multiletramentos e do uso das tecnologias nesse processo de alfabetização. Pensando nessa sociedade contemporânea, em que é uma geração que já vem da tecnologia, precisamos também inserir essa tecnologia no ensino. E essa tecnologia, ela vem impactando as práticas sociais também e gerando novos desafios para a escola. Então, precisamos trabalhar dentro desse conceito de multiletramentos, com a diversidade cultural, de forma linguística, multimodal, presentes, que já estão presentes na nossa sociedade hoje. Rojo e Moura, eles tratam do uso dessas tecnologias numa abordagem crítica, pluralista e ética. A BNCC também traz esse conceito do uso das tecnologias na alfabetização, onde amplia as possibilidades de aprendizagem. E o que ela trata? De compreender, utilizar e criar as tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Portanto, entendemos que precisamos alfabetizar letrando. Isso significa ler e escrever em situações concretas do cotidiano na comunicação. Ou seja, por meio disso, os estudantes vão conseguir interpretar, produzir textos e participar socialmente desses contextos.
A metodologia usada no nosso trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica de natureza descritiva e explicativa. Usamos diferentes tipos de artigos e livros e baseamos nossa pesquisa na análise de conteúdo proposta por Bard. Enfim, utilizamos 2 arquivos após a pesquisa, um da revista Rexima 21 e outro da revista Aracê. O livro escolhido foi o Letramento, um tema em 3 gêneros, de Magda Soares. Após a pesquisa, verificamos que ao reunir diferentes contribuições teóricas e práticas sobre a importância da leitura e da interpretação para o desenvolvimento da produção escrita, reforça a necessidade de práticas pedagógicas que promovam uma alfabetização significativa e contextualizada. Olá, eu sou Isabela Lima Silva e agora eu vou apresentar os resultados e a discussão da nossa pesquisa. A partir da análise dos estudos selecionados, nós buscamos compreender como a literatura tem discutido as relações entre alfabetização e letramento, os desafios presentes na formação de leitores e as implicações pedagógicas dessas questões para os anos iniciais do ensino fundamental. Para organizar a análise, os resultados foram agrupados em eixos temáticos que aparecem de forma recorrente nos trabalhos estudados. O primeiro aspecto identificado diz respeito a uma importante contradição presente no cenário educacional brasileiro. Os dados mais recentes mostram avanços significativos no acesso à escola e também nos índices de alfabetização. Atualmente, quase todas as crianças estão matriculadas no ensino fundamental na idade adequada, e houve crescimento no percentual de crianças alfabetizadas nos últimos anos. Além disso, documentos como a Constituição Federal, a LDB, a BNCC e o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada demonstram uma preocupação crescente com a garantia desse direito. No entanto, os estudos analisados mostram que esses avanços quantitativos não garantem por si só a consolidação da aprendizagem. Mesmo após anos de escolarização, muitos estudantes apresentam dificuldades de compreensão leitora e de uso da leitura e da escrita em situações reais. Foi justamente nesse ponto que os referenciais teóricos, especialmente os estudos de Magda Soares, ajudaram a interpretar os resultados. O segundo resultado encontrado está relacionado às concepções de alfabetização e letramento. Os estudos analisados mostram um consenso importante. Esses 2 processos são complementares e devem ocorrer de forma articulada. Aprender a ler e escrever envolve muito mais do que reconhecer letras, sílabas e palavras. É necessário compreender textos, interpretar informações, produzir sentidos e participar das práticas sociais que envolvem a linguagem. Nesse sentido, autores como a Magda Soares, Angela Kleiman e Roxane Rojo defendem que o ensino da leitura e da escrita deve estar conectado às situações reais de comunicação vividas pelos estudantes. Entretanto, a literatura também aponta que muitas práticas pedagógicas ainda permanecem centradas na decodificação mecânica da escrita. Outro eixo importante identificado na pesquisa foi o conjunto de desafios que atravessam o processo de alfabetização. Os estudos demonstram que as dificuldades não dependem apenas do trabalho realizado em sala de aula. Questões sociais, econômicas e culturais exercem influência direta sobre o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Entre os fatores mais recorrentes aparecem as desigualdades socioeconômicas, as limitações estruturais das escolas e os desafios relacionados à formação docente. Isso significa que a aprendizagem não ocorre de forma isolada. Ela é construída dentro de contextos sociais específicos, que podem favorecer ou dificultar o contato das crianças com práticas significativas de leitura e escrita. Além disso, a literatura destaca a necessidade de incorporar diferentes linguagens e tecnologias ao processo educativo, dialogando com a realidade contemporânea dos estudantes. A análise também permitiu identificar os impactos da alfabetização não consolidada. As dificuldades de leitura não afetam apenas o desenvolvimento em língua portuguesa, elas interferem na aprendizagem das demais áreas do conhecimento e podem comprometer a participação social dos sujeitos. Quando a alfabetização acontece sem o desenvolvimento do letramento,
a leitura tende a permanecer em um nível mais superficial, dificultando a interpretação crítica das informações e a atuação autônoma na sociedade. Diante desses resultados, os estudos apontam para a necessidade de práticas pedagógicas contextualizadas, capazes de articular a alfabetização e o letramento de forma significativa. Nesse processo, destaca-se a importância da formação continuada dos professores, da utilização de diferentes gêneros textuais, da incorporação de recursos digitais e da aproximação entre as experiências escolares e a realidade dos estudantes. Como síntese, a pesquisa permitiu concluir que a alfabetização e o letramento são processos inseparáveis. Também evidenciou que os desafios da formação leitora ultrapassam a atuação individual do professor e envolvem fatores sociais, culturais, pedagógicos e políticos. Portanto, garantir o acesso à escola é fundamental, mas assegurar uma formação leitora crítica e significativa continua sendo um dos grandes desafios da educação contemporânea. Olá, meu nome é Sueli Machado Santos. Vou falar sobre as considerações finais. Alfabetização e letramento. Conceitos fundamentais no contexto educacional. A alfabetização é um processo essencial no desenvolvimento da criança, especialmente nos anos iniciais da educação básica. Ela está relacionada à aprendizagem do sistema de escrita, envolvendo a leitura e a escrita, desde o conhecimento de letra até a compreensão de textos. Letramento refere-se ao uso social da leitura e da escrita, ou seja, a capacidade de utilizar essas habilidades em diferentes contextos do cotidiano, como na comunicação, no acesso à informação e na participação social. Assim, a alfabetização e letramento são processos distintos, porém interdependentes. O ideal é que aconteça de forma integrada por meio de proposta de alfabetizar letrando, que busca ensinar a leitura e a escrita em contextos reais e significativos. Portanto, ensinar a ler e escrever na atualidade vai além do domínio do código escrito. Trata-se de formar sujeitos críticos capazes de compreender o mundo e atuar de maneira ativa na sociedade. Nossa mensagem final. Alfabetizar letrando é promover não apenas o domínio da leitura e da escrita, mas também a participação consciente e transformadora do estudante na sociedade. Nossos agradecimentos a todos. Obrigada.